nosso povo eleito, que Cristo reino reunir. Para ser igreja peregrina, Aleluia, o Senhor nos enviou. aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Quinto domingo do tempo comum. Cristo Senhor chama a todos nós. Que todos os seres humanos sejam prudentes e respondam como o profeta Isaías na primeira leitura de hoje. Aqui estou, envia-me. Que todos respondam como o profeta Isaías, concluindo a primeira leitura de hoje. Aqui estou, envia-me. Somos batizados e enviados. Como comenta Santo Agostinho no comentário da Carta aos Gálatas. Somos apóstolos de Deus Pai. Assim, todos nós somos discípulos, somos batizados e enviados, cooperadores da copiosa redenção. Que todos respondam como o profeta Isaías, e que todos vivam sem nada antepor ao amor de Cristo, como comenta São Cipriano de Cartago e nosso glorioso patriarca São Bento argumenta na regra, nos instrumentos das boas obras e em outra perícope. Na primeira leitura desse domingo, desse quinto domingo do tempo comum, do profeta Isaías, a lógica da pedagogia fundamental é a vocação do profeta Isaías, o Senhor Deus chamando Isaías para anunciar a boa notícia, para profetizar. E foi no ano da morte do rei Osias. Isaías ouviu o chamado do Senhor, o Senhor chamando o profeta Isaías. E havia serafins de pé ao lado do Senhor. O profeta Isaías teve a revelação. A lógica é Deus chamando Isaías para profetizar. Como chama todos nós. E Isaías vai reconhecendo toda a sua fraqueza, mas no final da leitura, Isaías responde o chamado do Senhor. Aqui estou, envia-me. É a pedagogia fundamental da primeira leitura da vocação de Isaías. É o envio do profeta Isaías e hoje o Senhor envia a todos nós. E respondendo essa primeira leitura da vocação do profeta Isaías, do chamado do profeta Isaías, no Salmo 137, num salmo de louvor e súplica ao Senhor nosso Deus, é cantar ao Senhor ante os anjos, e que todos adorem o Senhor. Que a pedagogia fundamental desse salmo, respondendo à primeira leitura da vocação de Isaías, é o louvor ao Senhor, é a adoração ao Senhor. E na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é a vocação
dos apóstolos. É o Senhor chamando os apóstolos, o Senhor ressuscitado aparecendo aos apóstolos e enviando. E que todos tenham fé, que todos creiam que o Senhor está chamando a todos e que todos estejam revestidos da palavra de Deus. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles viram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescadores de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É deixar tudo e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, como fez os apóstolos. É a pedagogia fundamental do Evangelho de hoje, é lançar as redes e avançar para as águas mais profundas. O nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos os entes humanos sejam como os apóstolos, como Simão, como Tiago e João, como o profeta Isaías lá no Antigo Testamento, como todos os apóstolos, que todos ouçam o Senhor chamando e sigam o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estava na margem do lago e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. E hoje somos todos nós que temos que estar revestidos da palavra de Deus e anunciar pelo mundo afora. Sejamos prudentes. Vamos lançar as redes nas águas mais profundas. Que todos avancem para as águas mais profundas. E Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. O que são essas 2 barcas? Na lógica, na realidade em que está escrito, essas barcas são de pescar para avançar para as águas mais profundas. A barca é a igreja. Permaneçamos na barca e vamos avançar para as águas mais profundas.
e vamos anunciar pelo mundo afora. Subindo numa das barcas que era de Simão. Simão, Pedro, tinha uma barca. E depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. O nosso Senhor Jesus Cristo subiu numa das barcas que era de Simão e ensinava as multidões. A lógica é anunciar o reino para as pessoas, é estar na barca de Cristo, avançando para as águas mais profundas. E o Senhor pediu a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. E hoje somos todos nós que o Senhor está pedindo para avançar para as águas mais profundas e lançar as redes. Vamos anunciar o Evangelho e avançar para as águas mais profundas. E Simão disse que havia trabalhado a noite inteira e não tinha pescado nada. Mas Simão Pedro ouviu a palavra do Senhor e lançou as redes. Lançou as redes e pescou quantidade de peixes. É o milagre da pesca. E esse avançar para as águas mais profundas é estar na barca de Cristo, lançando as redes, estar revestido da palavra de Deus, anunciando pelo mundo afora. E estejamos na barca, estejamos com Simão Pedro, com Tiago e João. E todos os companheiros que estavam por causa da pesca que acabavam de fazer. E Tiago e João eram sócios de Simão. E hoje somos todos nós que temos que ser sócios. Porque Tiago e João eram sócios de Simão, a lógica é a fraternidade, ser uma igreja em saída, lançar as redes para as águas mais profundas. E Jesus disse a Simão para não ter medo: de hoje em diante tu serás pescador de homens. E Simão avançou para as águas mais profundas, e todas as pessoas levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Os apóstolos deixaram tudo e seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus para lançar as redes, avançar para as águas mais profundas e lançar as redes. Sejamos uma igreja em saída, vamos anunciar pelo mundo afora. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Como na primeira leitura, o profeta Isaías ouviu o chamado do Senhor, e o Senhor chamando, o profeta Isaías viu querubins, viu os anjos, e concluindo a primeira leitura, o profeta Isaías respondeu: aqui estou, Senhor, envia-me. E todos nós temos que ser como o profeta Isaías. E na segunda leitura é os apóstolos do Senhor, que está narrado lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E no Evangelho, a pedagogia fundamental é o envio dos apóstolos, é lançar para as águas mais profundas e lançar as redes. A lógica é evangelizar, que todos sejam prudentes, tenham o coração segundo o coração de Deus e avancem para as águas mais profundas e respondam como o profeta Isaías: aqui estou, Senhor, envia-me. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo.
Ó meu belo amor, ó rainha de misericórdia, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos avancem para as águas mais profundas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei-o, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de todos os santos e santas, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz domingo, bom e delicioso almoço, minha gente boa. São tantos